104,9. 104,9. Proevis FM. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, a 104,9 Proevis FM apresenta programa Conversa Franca. Entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação: Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui na Proevis FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde. Você que está ligado na sua 104,9, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Muito bem, quero abraçar você dos 4 cantos dessa cidade, onde quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Hoje é uma segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Você está no programa Conversa Franca. Quero falar com a minha parceira de bancada, Gabi Novaes. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinhos aí na 104,9, o pessoal que está conosco na live, aplicativo e também aí o site da Proevis FM, pastor. Muito bem, quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos. Muito bem, vamos agora já à nossa manchete de hoje. Daqui a pouquinho já está conosco o candidato ao Senado do Brasil, o professor Max, já está no Estúdio 3, daqui a pouquinho eu vou estar batendo papo com ele, falando um pouco sobre política, sobre a atual situação econômica, financeira e também social e política do nosso país. Daqui a pouquinho o professor Max sendo entrevistado por mim e pela Gabi Novaes. Gabi Novaes, vamos agora já falar sobre o nosso apoio cultural, mas antes eu quero saber de você, hoje tem dica de saúde, Gabi Novaes? Tem sim, na dica de saúde a gente vai falar sobre o benefício aí do Jambo, também temos a curiosidade, você sabia, e a mensagem da tarde. Muito bem, daqui a pouquinho na sua 104,9, vamos agora já aos nossos apoio cultural. E eu quero começar falando sobre o IEP Brasil. Hiper Paulista. Gesso Seguro. Temos aí a churrascaria Boi Gordo. E também a Plast Embalagem. Casa Padim. Lojas Realize. Pai Mendonça. Ótica Bom Pastor. Hipermercado Itão. E também a loja Catus. Muito bem, pedi a Rebeca para aumentar um pouquinho o microfone do meio, a gente melhorar um pouquinho nosso retorno, e quero já abraçar você aonde quer que você esteja, o nosso carinho, o nosso abraço do pastor Elias Fernandes, da Gabi Novaes e da Rebeca Santos. Vamos agora à nossa manchete de hoje, devemos botar ponto final nesse abuso de outro poder, diz o presidente Jair Bolsonaro. E o PT escala Marina e Alckmin na busca pelo voto evangélico. Ainda o Bolsonaro fala, Lula foi descondenado por amigo do Supremo Tribunal Federal. E João Roma, ele volta aí à região que ajudou na enchente. Olha, em relação ainda ao Covid, o Bolsonaro lembra que não fechou o comércio. E uma pesquisa aí mostra o domínio do rádio no Brasil. Muito bem, daqui a pouquinho na sua 104,9, essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Lembrar, como já falei no início, quero falar mais uma vez em relação a
Daqui a pouquinho vamos estar batendo papo com o Max, já está no Estúdio 3, vamos estar falando sobre o que motivou ele a ser candidato ao Senado do nosso país. Mas eu quero já começar falando, mandando alô, Gabi Novaes, para muita gente que está ligado conosco, no Monte Cristo, Daniela Marinalva de Jesus e Neide Santos também, aí no Maria Pinheiro, o Cristiano no Pet Shop, no centro da cidade, Vitor na embalagem e também o Carlinho, deve ser o Carlinho, da Verdura, o Veninho e a Alessandra também, da Casa da Carne, o Galego, locutor do Povo, também ligado conosco, João Matos, aí em Caldo do Jorro, o João e Alessandra, na rua Olívia Torres. Temos também aí irmã Jandira, está ligado conosco no interior de São Paulo, a Sueli, na barraca próximo à Caixa Econômica. E falar em Caixa Econômica, quero mandar um alô para Elisvaldo e Eduardo também, segurança da Caixa Econômica. Mandar alô para Neuraci, Vileide Danilo, José Pereira, Almi Costa, Valdelice Seara, irmão Josafá, Galego do Acarajé, sempre ligadinho conosco, Gabi Novaes. Temos aí Maria Laide Afrânio, a irmã Alba, a missionária Raimunda, Jade Suíça Solange, aí da Batista Esperança, o pastor Luiz Cláudio, a pastora Itiná e Esté, Gilson da Rua Vitória, Gringo aí também Pedreiro da Rua Floresta, e também temos o Madison e Eliane. Vamos lá para o Estúdio A falar com a Rebeca. Mande alô para quem você quiser, Rebeca. Temos a irmã Neide, Pirata Barbeiro, Alfredo, Rodrigo, Robião da Imasa, a irmã Sônia, Marcos Frete, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto, Cauã e Vivaldo Souza. Muito bem, mandar alô aí para George, Evaí, Pedro, Luiz, Everaldo, do taxista aí da Praça do São Caetano, e também o Goiaba taxista também ligado conosco, Mototáxi Anderson e também André Luiz ligado conosco, no Novo São Caetano, Erisvaldo Souza, Adriano e Claudinho. Gabi Novaes, o pessoal da Feira do São Caetano ligado conosco. O irmão Vitor, temos o irmão Gerson, nosso amigo Peito Seco, a barraca de Nan, sua esposa Dil, na açougue da Feira do São Caetano temos aí Rafa Carnes. Muito bem, vamos agora para o Maria Pinheiro. Maria Pinheiro temos Carlos, Karina, Cassiane, Helenilson, Vale do Sol, Raimundo, Magnalva, Vitor, Marinalva, irmão Antônio e Janilson. Aí no Fonseca, Lúcia e Manuel, Mamão Serralheiro, seus vizinhos, Bigode, Índio e Manuela. Mandar alô para o Toninho do Som e a sua esposa Luciana Marques, Ribeirão dos Cachorros. Também a Silvana Railda Nogueira também ligadinho conosco. Daqui a pouquinho nós temos mais alô para você que está ligado na 104,9. Gabi Novaes, vamos começar. Lembrar você que está ligado conosco, já está aqui no Estúdio 3, daqui a pouquinho vou estar batendo um papo com o professor Max. Ele é candidato ao Senado do nosso país. Vamos agora falar sobre essa questão do Bolsonaro em relação ao abuso de outros poderes, Gabi Novaes. Exatamente, pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro, ele diz: devemos botar um ponto final neste abuso de outro poder. Eu vou lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos, a nossa repórter, mais detalhes sobre esse assunto. Durante um evento de campanha em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar críticas contra os abusos que são cometidos por outro poder. De acordo com ele, é preciso botar um ponto final nessa situação. Bolsonaro apontou: o Brasil é um país livre. Vocês sabem que vocês estão tendo cada dia mais a sua liberdade ameaçada por um outro poder que não é o poder executivo. E nós sabemos que devemos botar um ponto final nesse abuso que existe por parte de outro poder. Olha, Gabi Novaes e Rebeca Santos, você que está ligado conosco, eu entendo que realmente há um abuso de poder aí do Supremo Tribunal Federal, eu diria do Judiciário. Quando eu não falo muito do Judiciário, Gabi Novaes, porque a primeira instância, a segunda instância, aquele que lutou para ser juiz, lutou e chegou aonde chegou, ele tem mais, eu diria, uma responsabilidade. Mas o Supremo Tribunal Federal também teria que ter essa mesma responsabilidade, mesmo sendo indicado.
teria que ter essa mesma responsabilidade. Mas nós sabemos que diante da indicação eu diria, do executivo, do presidente da República, eles geralmente ficam atrelados e obrigados a situações que contraria a Constituição. Isso é uma preocupação muito grande. Nós sabemos que o Senado tem responsabilidade em parar esse arquivismo do Judiciário. Só que muita gente do Senado, inclusive eu vou falar daqui a pouquinho com o Max sobre isso, muitos senadores e também o Congresso, os deputados, estão de alguma forma presos a muitos processos que estão lá no Supremo Tribunal Federal, e aí eles são obrigados a fazer a vontade de muitos políticos, o que nos deixa muito triste, porque aí tem que sair das 4 linhas da Constituição e o povo brasileiro assiste e não pode fazer nada. Espero que, depois dessas eleições, muitas situações terão que ser mudadas. Esta é a minha opinião. Vamos agora à dica de saúde com a Gabi Novaes, mas antes eu quero falar sobre a IEP Brasil. Você tem dificuldade para arrumar um melhor emprego? É claro, você não tem um curso profissionalizante. A IEP Brasil está trazendo para você tudo na área que você tem a sua vocação. A IEP Brasil tem o curso profissionalizante para você. Ligue para o telefone 3215-0055 ou a Rua Glicério de Lima, número 80, no Zidolândia, aqui em Itabuna. Falar também do Hiper Paulista, com 2 lojas para servir melhor, Gabi Novaes. Exatamente, a primeira loja está aqui na Avenida Princesa Isabel, em frente à Praça do São Caetano. A segunda está aqui na Avenida Manuel Chaves, próxima à Antiga Kildery. Vai lá conferir as promoções diárias. Muito bem, olha, para você que está ligado na 104,9, você quer nos ouvir e ver, é só entrar agora no Face Elias Fernandes Oficial, você vai nos assistir. E também você pode entrar no aplicativo da Proeves FM, Rádio Proeves 104,9, e também assistir e ouvir a nossa programação. Eu quero falar sobre a Gesso Seguro, telefone 3215-3825. Está com muitas promoções, Gabi Novaes. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Na Gesso Seguro você encontra material para construção, gesso, ferramentas, luminárias e outros lá também, hidráulico e também elétrico. Está localizado na Rua José Bonifácio, 439, aqui no São Caetano. Fica perto de onde, pastor? Fica perto do módulo policial do Pedro Jerônimo. Vamos agora lá para a Rebeca Santos, nosso próximo quadro, Rebeca. Dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos. Vamos falar sobre 10 benefícios do jambo. Ele vai ajudar a tratar a diarreia, vai melhorar a digestão, vai também te ajudar a eliminar as toxinas do seu corpo, vai combater o câncer, aliviar também o colesterol alto, melhorar a infecção de bexiga, melhorar o sistema imunológico, melhora também a desidratação durante a gravidez, ajuda na saúde dos ossos e também melhora a sua imunidade. Muito bem, está aí mais uma dica de saúde para você. Agora vamos falar sobre a questão aí da Marina. Marina falou tanto mal do PT, falou mal do Lula e parece que agora estão de braços dados. O que aconteceu, Gabi Novaes? Pois é, né, pastor Elias Fernandes? E o PT escala aí Marina e Alckmin na busca pelo voto evangélico. Vamos lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter, assunto completo, a matéria completa aí com a Rebeca Santos. A campanha do candidato à presidência Lula vai intensificar o movimento em busca do voto evangélico, segmento no qual o presidente Bolsonaro tem ampla vantagem. A ex-ministra Marina Silva, que declarou apoio público ao petista, e o candidato a vice-geral, o Alckmin, serão escalados para atrair esses eleitores religiosos. Muito bem, você está ligado na 104,9, a rádio que tem Deus em primeiro lugar, e nós estamos falando aí, a política é um negócio sério. A política, às vezes, as pessoas falam até em não querer votar, mas isso é a pior, eu diria, opção para o ser humano em um país democrático, é deixar de votar, porque vê tanta falta de vergonha. Na mesma hora que, olha o que aconteceu com Alckmin. Alckmin disse que o ex-presidiário Lula,
ele estaria querendo voltar à cena do crime e hoje estão de braços dados. Isso é terrível, mas é o país que nós estamos vivendo. Esperamos que, quem sabe, no futuro tenhamos um país mais digno. Eu diria que o país até que é digno, mas os seus dirigentes os políticos que são uma vergonha. Esta é a minha opinião. Vamos falar agora sobre o evento que vai acontecer dia 1º de outubro, nesse sábado, a partir das 7 da noite, aqui em frente à Proebs FM, ao lado do Itaú Supermercados, com a presença do cantor de peso internacional, o J Neto. Aniversário de 12 anos da Proebs FM, e o ingresso é 1 quilo de alimento para ajudar a quem tem fome. Vamos estar aguardando a sua presença, tá bom? Não importa a sua denominação, o seu credo religioso, venha adorar conosco. Vamos falar agora da churrascaria Boi Gordo, aonde está localizado a churrascaria Boi Gordo, Rebeca Santos. Está localizado na Avenida Melimado, próximo ao Poço Universal da rodoviária. Muito bem, vamos falar agora da Plástico Embalagem, Gabi Novaes. A Plastis Embalagem também é House Fest. Tá pensando em você? A Plastis inova ainda mais, vendendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para deliveries e muito mais. Vendendo também no atacado e varejo, porque promoção com inovação é só aí na Plastis Embalagem. Muito bem, olha, você que gosta de se alimentar bem, eu vou te dar uma dica. Não, eu não vou dar essa dica, quem vai dar a dica é Gabi Novaes. Fala pra gente. Temos aí a Casa Padim Pastor Elias Fernandes. Produto Padim tem sabor e qualidade, tudo para a sua cesta básica completa, com o melhor preço aí do mercado, e agora com a novidade aí da massa pronta de tapioca. Muito bem, olha, já quero chamar para começar a fazer esse programa comigo. Ele não vai ser só entrevistado, Gabi Novaes, porque é um grande comunicador também. Vamos chamar aqui professor Max. Venha cá, professor Max, bater um papo conosco, falar aí sobre muitos assuntos que você que está do outro lado gostaria de ouvir. Agora você vai ouvir. Ok? Boa tarde, professor Max. Se quiser colocar o fone aí, fica à vontade, você já conhece essa bancada. Eu quero já dar o meu boa tarde para o professor Max. Boa tarde, pastor Elias, Gabi, Rebeca e aos ouvintes dessa conceituada emissora que é a Rádio Família de Itabuna. A Proebs, ela foi criada, como você falou, 12 anos, então ela está saindo da infância. Exato. E entrando na adolescência. Que nós temos emissoras de rádio de 60 anos, ela está entrando na fase da melhor idade, mas a Proebs é uma bebê, Ela vem galgando aí esse espaço. Então, obrigado pelo convite. A gente se sente muito honrado em participar do programa, ainda mais com pessoas que têm uma preocupação imensa pela cidade de Itabuna, pela região sul, pela Bahia. Então, eu acredito que nós teremos aqui uma tarde salutar e aproveitando o ensejo político, Estou aqui à disposição para... Muito bem. Então, Max, nós vamos começar entrevistando você. Depois você vai ser inserido na programação para fazer o programa conosco. E a Gabi Novaes já quer fazer a sua primeira pergunta. Fica à vontade, Gabi Novaes. Boa tarde, professor Max. Boa tarde. Vamos lá para a primeira pergunta. Quem é o professor Max? Então, eu me chamo José Ademax dos Santos, sou filho de Francisca, minha mãe que está nos ouvindo agora, meu pai também, seu Domingos, que também está nos ouvindo. Tenho 2 irmãos e uma irmã, sou o terceiro. Vim para Itabuna com 6 anos de idade, hoje eu tenho um título de cidadão itabunense, cheguei aqui com 6, agora estou com 53. Moro na Travessa dos Vianas, aqui no João Soares, Itabuna, há 46 anos. Passei minha vida acadêmica aqui também, sou licenciado em Geografia pela UESC. Também sou pós-graduado pela UESC em Cultura Afro-Brasileira, tenho um mestrado em Cultura, tenho uma especialização em Administração Pública pela USP,
E vários cursos. Sou professor da rede pública municipal de ensino. Estou mandando um alô para os meus alunos queridos lá do IMEAN e minhas colegas e da rede como um todo, né? Para o meu SIMP, o meu sindicato. E sou professor, estou também há 32 anos em sala de aula, sou professor do Estado, lá do Colégio Inácio Tosta Filho. Um abraço para o professor Antônio, professora Silvana, todos os alunos. Fui presidente do Grêmio do IMEAN com 15 anos, presido o Diretório Municipal do PSOL Itabuna há 5 anos, faço parte do Diretório Estadual do PSOL e também estou secretário de Direitos Humanos do PSOL. Eu fui candidato a vereador em 2012, fui candidato a vice-prefeito em 2016, fui candidato a deputado estadual em 2018, fui candidato a prefeito em 2020 e agora estou candidato ao Senado, que muito me honra o partido ter me convidado. Eu sempre digo, Rebeca, eu insisto, persisto, resisto e não desisto. Eu gosto muito de política, eu acho que é através da política que a gente pode melhorar a vida da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. E eu acho que fazer política é muito bom. Muito bem, então você viu aí, a Gabi Novaes fez uma pergunta, e essa pergunta nós agora, não só você que está do outro lado, mas o pastor Elias Fernandes, a Gabi Novaes, todos nós conhecemos mais. Eu sei quem é o Max, mas não sabia de toda essa, eu diria, essa bagagem que ele tem. Então, a pessoa chega a uma situação dessa, é claro que já está preparado para servir melhor a sociedade. Então, eu não vou fazer a segunda pergunta, porque já está respondida. Eu quero saber ao professor Max, o que motivou o professor Max sair candidato ao Senado brasileiro? Olha, interessante, né? Muitas pessoas na rua, amigos, conhecidos, falam assim, Max, senador! É mesmo, cara? Poxa, Max, como assim? Olha, é uma longa história. Para você ser candidato a algo, na minha concepção, claro que isso não é regra, você tem que ter uma preparação. Quando eu fui candidato a vereador, eu li a Constituição brasileira, claro, mas li principalmente a Lei Orgânica do Município de Itabuna, artigo 38. Quais são as atribuições de um vereador? Quando eu fui candidato a deputado estadual, eu fui estudar a Constituição do Estado da Bahia, o que compete a um deputado, para mim não falar bobagem, né? Quando eu fui candidato a prefeito, nossa, foi a maior tarefa, porque o executivo, ele é muito complexo, bem mais complexo do que o legislativo. Então eu já venho de uma candidatura ao executivo, de um cargo executivo, e estou na terceira candidatura ao legislativo. Então, lá no PSOL, eu tenho umas pautas, né? Que eu vou até passar aqui daqui a pouco. Quais são as minhas pautas, o que é que eu penso sobre o Brasil, sobre Itabuna, sobre a região, sobre a América do Sul, sobre a América Latina, sobre o Globo, porque a candidatura, o cargo ao Senado Federal tem atribuições que muitas vezes a população desconhece, e a gente vai aqui dialogar para a gente desmistificar algumas coisas. Então, muito me honra. Eu sou o único candidato, junto com o companheiro Zen, claro, formando uma chapa coletiva do interior. Eu acho que a representatividade do Sul, extremo Sul, nós temos opções ao Senado, né? Então, é por aí. Olha, então você percebeu aí que realmente o Max, você já está realmente preparado, Max, para assumir uma posição. Eu falei há alguns minutos atrás que o Senado, ele tem responsabilidade sobre o Supremo Tribunal, e muitas vezes a gente percebe que isso não acontece. Então, automaticamente, uma pessoa que quer ser um senador, né, um senador da República, ele precisa ter todas essas atribuições. Mas eu quero já deixar a pergunta número 4 para a Gabi Novaes. Gabi, fica à vontade. Bora lá. O que mais incomoda é o professor Max na política? Ô, Gabi, Rebeca, ouvintes, minha amiga Nelly, que eu quero mandar um abraço para ela, de Coaraci, né? Nelly Simões está caminhando comigo desde ontem aqui nessa busca do corpo a corpo. Existem hospitais para pobre e hospitais para rico? Eu tô fazendo a pergunta a vocês dois. Olha, não deveria. Não, eu
sim. Eu acredito que... Não, seja mais... Eu vou logo amassar vocês dois. Olha, existe. Vocês me fizeram uma pergunta, eu estou devolvendo. Existe. Existe hospitais para pobre e para rico? Existe. Existe escolas para pobre e para rico? Existe. Existe condomínios e favela onde tem uma diferença de pobres e ricos? Demais. Ponto. Então vamos lá. Existe má distribuição de renda no Brasil? Com certeza. Então, isso é o básico. Qualquer cidadão comum, não precisa você ter estudo, não precisa você ter ido para um banco de uma academia. A priori, dá para a gente perceber que existe uma discrepância econômica, social e política dentro de um contexto de um país em pleno século XXI, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, e o resultado todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então isso é o que mais me incomoda. Hoje é o que mais me incomoda. Depois a gente vai falar sobre educação, sobre outros critérios, mas você vê a grosso modo, Elias, uma regulação do SUS, enquanto tem hospitais que vêm helicóptero buscar um cidadão. Uma vida para Deus, uma vida nossa, qualquer vida humana, tem o mesmo valor, Gabi? Rebeca, tem o mesmo valor? Gabi. Tem o mesmo valor. Então, isso é o que mais me incomoda. São as desigualdades sociais. O Brasil é a 12ª economia do mundo. O Brasil é um país que não tem terremotos. O Brasil alimenta o povo. O Brasil tem turismo. O Brasil tem ecologia. O Brasil tem água. O Brasil tem recursos minerais. Mas como é que você vai acreditar? Como é que você concerne que tem 30 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar e 17 milhões que não fizeram as refeições? Você comeu hoje? Porque eu já estou na minha 3ª refeição. Isso me incomoda. Agora você acredita que tem 30 milhões de pessoas que não fizeram refeição, mesmo depois desses projetos sociais? Eu acredito que Elias, isso ainda Elias não mais. Não, eu digo que porque assim, ó, você tem um grau de nutrição. Eu estava vendo o GEAP, não é, você comeu hoje carne e farinha, você se alimentou. Eu não estou falando isso não. Existe na nutrição um número exato de calorias. Quando a OMS faz esse estudo, não é porque se você comer um pão, você se alimentou. Não é assim. Existe outras regras, né? Inclusive, eu poderia vir aqui trazer uma nutricionista para dizer o que é uma pessoa alimentada. Mas a fome ela não é só por conta do não alimento. Mas a política vende de forma diferente. É preciso saber que quem está do outro lado dá um subentendido que 30 milhões de pessoas estão morrendo de fome, que isso na realidade, na prática, não é verdade. Não é morrendo de fome. Eu acho que o Brasil, nos últimos projetos sociais, econômicos, entre aspas, que eu tenho muita crítica a fazer sobre os modelos econômicos de Itamar Franco para cá. Você lembra que em Sarney a gente ficava em uma fila dando murro para ver quem pegava uma galinha. Exato. Né? Você imagine o Brasil, teve uma época aqui no Brasil, eu era adolescente, que nós tínhamos o dinheiro, entre aspas, e não tínhamos o leite para comprar, porque os produtores simplesmente fizeram um boicote. Então a gente precisa ter muito cuidado, mas como eu ando nas periferias de Itabuna e daqui do sul da Bahia e outros estados também, eu percebo que ainda há insegurança alimentar. Não é a fome em si, a segurança alimentar. Mas existe ainda pessoas passando fome, porque a partir do momento que ontem mesmo eu vi 2 cenas aqui na Feira do São Caetano, uma senhora com 2 crianças, né, Nelly, catando o resto de comida. Aí como é que você assiste uma novela com aquela mesa fartíssima, cheia de pratarias, comida vindo de tantos lugares do mundo, e a pessoa assiste aquilo ali, daqui a pouco a realidade dela é outra. Então a gente precisa ter sensibilidade, porque eu acho que começa na política, viu, Elias? Não é com conhecimento. Eu acho que começa com sensibilidade. A partir do momento que você sente a dor do outro, você está preparado para ir para a política. Muito bem, você está ligado na 104,9, programa Conversa Franca. Daqui a pouquinho eu tenho mais uma pergunta para o Max, mas nós vamos lá para a nossa programação, a nossa pauta. Eu quero inserir o Max agora na nossa programação da nossa pauta.
eu não sei se ele é esquerdista, se ele é direito, uma coisa eu sei, ele é brasileiro e não muda, né, Max? Mas vamos falar aqui sobre essa questão do Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Sempre está tendo alguns arranhões, Gabi Novaes? Exatamente, pastor Elias Fernandes. O presidente Jair Bolsonaro, ele diz que Lula foi descondenado por amigos aí do STF. Agora eu quero, pela sua experiência de vida, Max, você conhece muito nas áreas, qual é o entendimento que você faz sobre a descondenação, se essa palavra existe, do ex-presidente Lula? Eu estou falando aqui de uma forma mais jornalística, sem conotação política. Eu quero ouvir você. Olha, vamos voltar ao Senado. Primeiro que eu acho totalmente errado um presidente indicar um ministro do Supremo. Tanto Lula quanto Dilma, como Sarney e o próprio Bolsonaro, porque são tudo no mesmo bojo. Eles estão todos no mesmo bojo, porque nenhum deles, mas isso é a Constituição. Mas isso eu ia falar pra você. É a Constituição. Tá lá na Constituição Federal, a Carta Magna de 88. Mas existe sempre, você sabe que emendas da Constituição, eu sei que tem as cláusulas pétreas, que é aquela que não pode ser mexida, mas vamos lá. Tudo com plebiscito se resolve. Então, a partir do momento que você indica alguém, não estou aqui botando o Supremo em xeque, né? Antes de Lula, aí eu vou ter que tirar o chapéu para Luiz Inácio, a gente nem ouvia falar em Supremo Tribunal, porque os presidentes não davam ibope ao Supremo. A partir do momento que o Supremo começou a interagir com a sociedade, porque o Supremo julgava lá e eles eram mitos, eles eram deuses. Mas se você me der uma parte, eu vou te agradecer. Aí o que acontece? Depois do presidente Lula, o judiciário em si, a Polícia Federal, teve uma notoriedade maior, teve uma liberdade, isso é fato. Beleza. Não é nada de Lula bonzinho, é porque isso já está na Constituição. Não foi porque foi Lula, é porque um presidente da República tem que saber que existem os três poderes. Aí vamos lá. O Supremo Tribunal, quando um presidente vai indicar um ministro do Supremo, ele tem que ser sabatinado pelo Senado. Então imagine Max estando lá, senador, né? Se assim Deus permitir, junto com nossa chapa coletiva, vamos sabatinar um candidato. Um candidato que, vamos supor, o Jair Bolsonaro disse, eu só quero ministro se for evangélico. Peraí. Lula, eu só quero ministro se for negro. Peraí. Então é a cor, é a religião que vai determinar a capacidade dos seres humanos. Mas isso é uma suposição, né? Suposição não. Não, pastor. Eu ouvi da boca dos dois. O presidente Lula disse, meu próximo ministro será negro. E o Bolsonaro disse, meu próximo ministro só vai ser se for evangélico. Isso é um absurdo sem tamanho. Porque eles não podem jamais colocar a religião e a cor como critério. Não pode nem colocar o gênero. Você não pode dizer, meu próximo ministro que eu vou indicar, eu vou escolher uma mulher. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que você tem que ter mérito. Não é a cor, não é a raça, não é a orientação sexual, não é a orientação religiosa que vai fazer com que você assuma um cargo. Porque um ministro do Supremo é um cargo que, eu vou ser sincero, é muito importante para um país. Imagine se nós não tivéssemos o Supremo Tribunal Federal. Rapaz, nós estávamos em um caos, nós estávamos em uma Babilônia, porque ainda é o Poder Judiciário que ainda regulamenta, que ainda barra algumas ações, até mesmo antidemocráticas. Olha, na realidade, lembrar, nós estamos entrevistando o professor Max, ele é candidato ao Senado do nosso país, e nós estamos falando agora sobre o Supremo Tribunal Federal e também o Bolsonaro. E a gente percebe, o Max, você disse que deu notariedade ao Supremo Tribunal, e eu já analiso o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, diante da situação eu diria, dos absurdos que aconteceram há esses 16 anos da esquerda, eu não diria da esquerda, que a esquerda tem muita gente boa,
mas a atitude do ex-presidente o Lula, nós percebemos que o Supremo Tribunal começou a se envolver com a política partidária ideológica. Então, ele apareceu diante de duas coisas: as redes sociais, que agora as redes sociais não, as grandes mídias não conseguiram segurar as informações das redes sociais, e outra, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou partido. A partir do momento que a esquerda colocou dos 11, 8, então eles começaram a aparecer, a falar coisas nas mídias que eles não deveriam como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eles saíram do esconderijo diante da situação que quem colocou ele lá estava. Então nós percebemos que isso aconteceu, e até hoje os ministros, eles aparecem e se posicionam como esquerdistas. E um ministro, ele não pode estar agregado. Eu falo de direita ou esquerda. Ministro não pode ter ideologia política, ele pode ter para ele, mas perante a sociedade, a Constituição espera que ele, o povo brasileiro, espera que ele realmente faça o seu trabalho sem se envolver com a questão ideológica, Max. Esse é o meu entendimento. Mas, Elias, olha só, esses 8 que você está falando permitiram que Lula fosse preso. Então não cai por terra o que você está falando, porque se eles são esquerdistas e se eles estivessem a serviço, eu não estou aqui defendendo o presidente Lula, mesmo porque eu tenho muitas restrições sobre o governo Lula e tenho, assim, muita pesquisa e muito estudo que me afasta do governo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Agora, os ministros que Dilma e ele indicou foram todos eles votaram a favor da permanência, a permanência dele preso. Depois que foi feito os autos, etc. Mas se naquele momento, né, os ministros, naquele ano, votassem todos e Lula não tivesse sido preso, eu acho que teria sido pior. Aí eu concordo com você. Para a nação. Pois é. Mas acontece o seguinte: eu acredito que o Supremo não seja de esquerda nem de direita e nem tem ideologia. Não deveria. Mas eu não consigo enxergar isso. São visões diferentes. Tipo, o Supremo deveria mandar prender os 3 filhos de Jair Bolsonaro por rachadinha, por exemplo. Por milícia, se envolver com milícias. Então, assim, o Supremo vai ter que prender? Não é assim. Tem que passar por um processo. Será que é mentira? Que esse negócio de milícia dos filhos de Bolsonaro não tem nenhuma prova. Então, assim, é muito complicado, porque ou você está de um lado de lá, ou você está do lado de cá. E essa polarização faz mal à democracia e faz mal ao processo. A descondenação para você foi correta? A questão de eu diria assim, para ficar mais claro para os nossos ouvintes, por causa de um CEP, porque teria que ser em São Paulo ou em Brasília, e todo o processo correu em Curitiba. Então, na realidade, todas as delações, mais de 60 delações, mais de 6 bilhões que foram devolvidos, nós não estamos aqui tomando partido. Eu estou mostrando o seguinte: será que deveria, pode ser João Manuel, Bolsonaro, Lula, quem for, mas a atitude do Supremo Tribunal Federal em relação à soltura do Lula, no seu entendimento, foi correto ou houve uma manobra judiciária? Olha só, tá eu e você brigando por um terreno, a juíza é Rebeca. Daqui a pouco você ganha o terreno e Rebeca é escolhida ministra do seu governo. O que começou a dar espaço para o PT, para a esquerda, para nós, ou para fulano, ou para ciclano. Foi um erro. Aí o que é que acontece? Poxa, o juiz Sérgio Moro, ele é um canalha. Ele não deveria ter acesso. Ele é um canalha. Ele usou da má fé. Entendeu? A partir do momento, como é que um juiz manda prender um ex-presidente e no mesmo momento ele aceita ser ministro do outro presidente que é contrário a esse? Concordo com você. Então, os ministros do Supremo começaram a ver que o próprio Sérgio Moro, ele foi tão incisivo, mas ele tinha um porquê estar ali. Tinha que ser uma pessoa isenta.
E Bolsonaro entrou no barco de Moro e Nidelanhol. E os dois hoje nem juiz são mais, porque eles concorreram a cargo, tiveram que sair aí, quando é ministro quando é ministro de um governo, um juiz, ele perde o cargo, isso é constitucional. Então são tantas falhas jurídicas, e isso não é bom para o país. Tem gente, Elias, que fala assim, Lula é ladrão, Bolsonaro não gosta de gay, fulano de tal, Bolsonaro não presta, Lula não presta. Olha, a gente tem que ter um pouco também de começar a falar sobre a economia dos governos. Esse negócio, a família Bolsonaro junta tem quase 200 mil reais de salário por mês. É 33 do pai, 32 do filho, 27 do outro filho, 28 do outro filho. Se a gente for colocar em uma sociedade pobre, aí o outro, mas o filho de Lula é sócio da Oi, é rico. Pera aí. Você usa uma medida para um, a medida para outro. Se o centro da discussão na política não deveria ser a vida pessoal. Concordo com você. O centro da economia vamos lá, quem é o mínimo? Vamos supor, se Bolsonaro mesmo, eu sou extremamente contrário à política de Bolsonaro. A política. Mas se Bolsonaro calasse aquela boca de cobra dele, e não falasse tanta besteira, seria meu candidato, porque a economia não está mal. Para mim, que sou do PSOL, os meninos do PSOL, o pessoal do PSOL que estão ouvindo isso, estão em tempo de me matar lá, eu tenho certeza, mas eu não engulo porque eu não tenho mito, eu não tenho Deus, eu não tenho um Bolsonaro como mito e nem tampouco Lula como Deus Sol. Eu acredito no meu país, eu acredito que a gente tem que fazer política com seriedade, com austeridade e com princípio democrático. Ou seja, como assim, aí um fica xingando. Eu fui pedir voto, professor Max, eu vou votar no senhor, mas eu sou bolsonarista. Ótimo. Porque a partir do momento que eu começo a gritar com o próximo, a xingar o próximo, Elias, porque ele tem uma corrente ideológica, eu estou abrindo espaço para que ele também não me respeite. Como eu quero respeito, que eu estou aqui com 53 anos, né? Eu tenho minhas críticas, né? Espero que o atual presidente não se reeleja, eu espero que isso não aconteça, não é bom para a sociedade. Porém, se ele for eleito, eu tenho que respeitar, porque é escolha democrática. Não tem coisa melhor do que o voto. Rebeca, o cara vai eleito, eu não gosto dele, discordo, mas as outras pessoas escolheram ele. Então, Lula é eleito presidente. Ele vai ser meu presidente. Agora, uma pergunta para você, Max, é o seguinte, a polarização é uma realidade. O Ciro Gomes, ele tentou aparecer, mas não tem condições. E a gente percebe que o brasileiro, devido à informação, devido à falta de politização, ele polarizou, que não é bom. É péssimo. Né? Agora eu te pergunto, nós temos duas opções na polarização. Você, Bolsonaro e o Lula. No seu entendimento, qual seria... No seu entendimento, nós estamos falando de dois. Você vai pular fora e querer falar em outro. Eu estou falando desses dois. Qual seria, no teu entendimento, a melhor opção para o Brasil? Contra a minha vontade, ainda voto em Lula. Contra a minha vontade. Isso está claro. Tá claro, você está entendendo? Mas, para mim, o importante é derrotar Bolsonaro. O importante é tirar ele do poder. Agora, o importante é tirar ele também. E o Brasil fica onde nessa história? Vamos lá, o Brasil... Aí você ideologicamente, não tem compromisso com o Brasil. Vamos lá, Minha Casa Minha Vida, o projeto. Transposição do São Francisco, fiéis, negro nas cotas das universidades. Olha, o que eu não gosto realmente da gestão de Lula, sabe o que é? É a corrupção que foi instalada naquele governo. Mas você prefere ele? Entenderam? Não, eu não prefiro Lula, você não entendeu. Ou para mim dizer a verdade, pastor, e ouvinte, você não queria nenhum Não. Isso aí. Aí agora você saiu bem. Não. Mas você preferiu um cidadão que mais de 60 delações disseram que ele é ladrão. Sim. Mais quantos? Mais de 6 bilhões de reais que os amigos deles, sim, todos diretores e presidentes de instituições, de empresas estatais, eles foram presos, todos, 100%. Tá. Aí, peraí, sim, aí colocar um cidadão desse de volta, eu acho que seria não amar o seu país. Eu acredito que você optaria para outras opções, sim, mas não esse cidadão
Porque você falar que Lula seria, entre os dois, a opção Lula, Sim. aquele que realmente... Não. Todos nós sabemos o que aconteceu. Não foi isso, veja bem. Olha só, primeiro que no primeiro turno eu não voto em nenhum dos dois, certo? Certo. Já para deixar bem claro. O meu partido escolheu apoiar Lula, eu tenho que respeitar, Mas não é obrigado. mas eu não sou obrigado, ninguém é Exatamente. obrigigado. Beleza. O voto é seu e a sua consciência. Eu sempre voto no primeiro turno. No segundo, eu seleciono em quem eu não vou votar. No primeiro, eu voto pelo meu país, eu voto pelo que eu acredito, e não porque vai ganhar ou perder. Eu voto no modelo que eu assisto. Olha que eu assisto todo. Eu acompanho todos os candidatos, e o que eu menos votaria hoje, economicamente, seria em Dávila. Eu não vejo as propostas deles. Acho que aquilo ali é muita falácia. É muita mentira. Ele é um verdadeiro cara de pau. Beleza. Socialmente, eu não votaria em Bolsonaro. Economicamente, eu não votaria em Lula. Então, são peças de um quebra-cabeça. Vou dar um exemplo. Jadel apoia Lula. Exatamente. Mas o dinheiro, Assim, os 52 milhões, está lá. Tá bom. Mas Era um deles. o presidente da República pega uma criança de 5 anos, bota no ombro, faz uma arminha e diz que bandido bom é bandido morto. Ele tinha que ser preso. Bolsonaro tinha que sair na cadeia. No dia que ele colocou a criança, o Conselho Tutelar deveria prender ele lá no local onde ele estava, porque não se pode pegar uma criança de 5 anos, botar no ombro e ensinar a arminha, não. Outra coisa, quando ele disse para aquela destemperada da Maria do Rosário, que Maria do Rosário provocou, e ele como presidente da República, olha isso é perfil de um presidente. Você é tão feia que não merece ser estrupada. Nunca um homem pode falar. Nunca um homem pode falar isso. Então eu não vou votar em uma pessoa que diz bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é aquele que a sociedade não deixa se tornar bandido. Outra coisa, aí tô eu no 2 de julho, deixa eu contar a historinha para todo mundo ouvir. Tá eu no 2 de julho, fui recepcionar o presidente Lula, que até que prove o contrário, né? Vamos ver o que é que a justiça vai dizer. Não, mas você já sabe. Não sei, você que está Você já dizendo. sabe. Você que tá dizendo. Eu fui recepcionar Lula, que foi o melhor presidente para a pobreza do nosso país, porque eu visitei 300 municípios no interior da Bahia, e o que eu vi do governo Lula, eu não posso me negar aqui. Não voto, não me simpatizo. Quero que até aproveitar o espaço e dizer para vocês não votarem no governador Jerônimo, que é o pior da Bahia. Quem está falando aqui é professor Max, professor que se respeita. Não vota nesse candidato do governador que foi secretário de Educação. Mas aí é outra história, vamos voltar para cá. Então, eu acabei de dizer para você que economicamente também, Bolsonaro dizia que Lula dava esmola com bolsa. Mas Bolsonaro começou a perceber que é através da Bolsa Família, aí ele me inventa o Auxílio Brasil de 600 conto. E ele dizia que isso era esmola. Então, é um falando do outro, um brigando com o outro, mas quase tudo com a mesma política. Mas vamos trazer o seguinte: ideologicamente você é esquerda, então você vai sempre defender a esquerda. Vamos procurar saber o seguinte. Defender não. Vamos procurar saber o seguinte: olha, qual é a função de um senador? Vamos trazer para vamos a realidade. vamos Senão você eu não vejo meu peixe. Max dizer que vai votar em Lula, eu não acredito pela cabeça que você é. Mas vamos falar do Senado aí, melhor. Vamos deixar. Qual é a função do senador? Fala pra gente aí. Vamos colocar. Primeiro, são poucos. Cada estado tem apenas 3 cadeiras no Senado. Uma eleição renova que é agora. Exato. Que o Otto Alencar já está no final do mandato. Inclusive dizer para os ouvintes que em 8 anos de senador, a região ficou aí à mercê do senador. Você tem eleito na eleição passada Jacques Wagner e Ângelo Coronel. Eles vão ficar 8 anos, ele tem 4 anos a mais. Vamos para o Senado. O Senado Federal é chamado Câmara Alta. E ela tem algumas prerrogativas. Exato. Vamos lá. Demarcação das terras indígenas. É função do vereador? Não.
Do prefeito, não. Do governador, não. Mas do senador, sim. Exatamente. A demarcação das terras indígenas são documentos que devem ser inseridos dentro do Senado Federal para que se possa ter uma votação. Vamos falar sobre a luta da classe trabalhadora. É justo 44 horas de trabalho, sendo que nos países da Europa são todos 36 ou no máximo 40. Então, o Senado Federal pode trabalhar com a redução de 44 horas, sem perca de emprego, com alguns benefícios também para os patrões. Talvez geraria mais emprego e você teria mais tempo para a família. Mais turno e mais tempo para a família. Mais tempo, geraria aí, em média, 12 milhões, segundo a equipe de Simone Tebet, né? Isso aqui eu peguei foi também do plano de governo de Simone, porque eu peguei o plano de governo de Simone Tebet, de Tronic, de todos eles, e todos eles têm algo que tem a ver comigo. Exato. Porque o que é bom a gente copia. Independente da linha, exatamente. O que é bom se copia, não se copia o que não presta. Aí você tem a questão da redução imediata, a reforma agrária. O Brasil hoje, de cada 7 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. O caminho do Brasil é investir mais no agronegócio ou é industrializar o país? Isso tem que passar pelo Senado, né? Vai destruir o meio ambiente, essa reforma, e a reforma urbana. Toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter o plano diretor urbano. Itabuna já deveria ter feito a revisão em 2018, porque são planos decenais, e não foi feita. Aí o Senado pode colocar a lei, olha, o município que não revisar, que não se enquadrar, não vai verbas. Então, isso é prerrogativa do Senado. A saúde, o SUS. A saúde é uma necessidade política. Saúde pública é prioridade política. Eu não gosto de política, então deixe que os senadores, deputados, presidente, ministros, secretários, né, primeiro escalão, segundo escalão, faça da política o que quer. Então a gente precisa mesmo, eu acho que o senador deveria ter um gabinete específico, assim, ó, saúde, educação e infraestrutura. Jornada de trabalho de professores. LDB é votado pelo Senado. Elias, pastor, o senador é mais importante do que um presidente. Com certeza. Eu não tinha essa noção, como cidadão comum, que um senador tira e dá impeachment e barra qualquer ação negativa de um senador, de um presidente. Olha a importância dos investimentos do Senado. A gente tem a reforma trabalhista. Olha, eu estou com 32 anos de sala de aula. Vou pegar agora meu umbigo, né? Eu falei da sociedade, agora eu vou falar de mim mesmo, tá? Quando eu comecei a dar aula com 21 anos, eu sabia que eu ia me aposentar com 51. Eu me programei a minha saúde financeira, a minha saúde biológica, a minha saúde psicológica para chegar aos 51 anos de idade e me aposentar. Aí quando eu bato na porta já aos 48 anos, eu sou avisado que eu sou novo e que eu tenho que trabalhar mais. Quem foi que votou essas reformas neoliberais? Os senadores, os deputados. Os deputados e os senadores comandam a nossa vida. Não adianta, não tem para onde correr, eles que vão gerenciar. Então, claro, Max, você sabia que o Senado vota pelos confiscar as grandes fortunas? Você sabia que quem tem helicóptero não paga IPVA? E avião? Eu com meu carro velho, né? Quem andar de carro velho, amor, que venha. Eu tenho que pagar meu IPTU, beleza, porque tem que investir em educação. Mas quem tem helicóptero no Brasil não paga Aécio Neves. Você não acha que quem tem avião tem que pagar impostos, não? Assim. Agora, qual é a função desse imposto? Ô, Elias. Aí eu pensei você. Aí você força, velho. Aí você força, pastor, porque olha só. Assim. 67% dos impostos vão para a União. 25% vão para os estados.
e menos de 7 vai para os municípios. Então, quem é o rico? O governo federal. Depois, quem é o primo mais ou menos rico? O Estado. Olha que os prefeitos sempre batem na porta do Estado. É o Pacto Federativo. É, Pacto Federativo que está previsto na Constituição, só que de maneira errada. Os municípios deveriam ficar ricos, pegar mais. Mas é o que, E Guedes, roubar, é? é o que Guedes. Observe, hoje, de 100%, 60% é da União. 25% do Estado e 15% de onde gerou o imposto. Então, o Pacto Federativo, o que o Guedes está trazendo é que mais dinheiro no município e Estado e menos dinheiro em Brasília. Esse Pacto Federativo, essa reforma tributária, vamos dizer assim, isso vai ser muito importante e vai estar inserido aí nesse Pacto Federativo. Pode mudar, se isso acontecer, né? Pastor, eu não acredito em mudança que você não ouve o lado de lá. Geraldo criou o orçamento participativo aqui em Itabuna, você lembra? Quando ele viu que as pessoas estavam opinando muito aqui para nós, Geraldo mandou acabar com o orçamento participativo. Você sabe do que eu estou falando. Sei. Eu era membro, eu fazia parte não do governo, eu fazia parte da oposição ao governo. E nós entendemos que é o seguinte, quem participava dos mesmos orçamentos eram as mesmas pessoas. Eu moro no Parque Boa Vista, o que é que eu tenho que opinar para o Jardim Primavera? Eu posso até opinar se eu for chamado, mas eu tenho que ir para qual reunião? Eu tenho que ir para todos e dizer, nesse bairro vai fazer isso? Não. Eu pego o coletivo para o João Soares. O meu sobrinho estuda no João Soares. Então, eu acredito, né? O Guedes, que é um bom ministro, Um dos maiores do planeta, mas ele também vai deixar agora um rumbo. Depois que passar essa eleição, daqui a um ano eu volto aqui, espero em Deus que eu esteja errado, mas esse orçamento secreto, essas coisas do Centrão... Não foi criado. Não, foi sim. Não. O secreto é desse. O mensalão, petrolão, sanguessuga é da outra gestão. Mas agora, essa agora... O orçamento secreto não é do governo Bolsonaro. Não. Isso está dentro da Constituição. Não. E não pode... E quem vota é o Congresso. E quem determina é o Congresso. A gente tem que analisar tudo isso. Não, meu filho, eu sei disso. Eu sei muito bem disso, Elias. A questão é porque antes eu não me alio ao Centrão. No meu governo é do meu jeito. Olha, não é bem assim, não. Existem os senadores, existem os deputados. Os deputados, uma boa parte, gosta de... Desculpa, eu vou usar um baixo calão aqui, viu, as meninas? Tá para ouvido vocês também, de mamar nas tetas do Estado. Porque a maioria dos deputados e senadores são caras que estão ali, que são altamente corruptos. A falha na Constituição de 88, a Constituição de 88 de Ulisses Guimarães, ela foi programada para beneficiar políticos. Hoje, um país presidencialista não poderia estar na mão do Congresso. Então, não há... Está na mão de quem? Espera aí, calma, não deveria, estou falando. Tá. Não deveria estar na mão de quem? Não deveria. Ele deveria ter um poder em que eles... Porque hoje o presidente da República, se o Centrão quiser, arruma um jeito de impeachment ele. Você tá louco, Elias? Arruma um jeito de impeachment. Meu Deus do céu, já pensou se Bolsonaro não tivesse... Eu não estou falando Bolsonaro. Já pensou Lula ou Bolsonaro ou qualquer outro mandar fechar o Congresso? Não. Nós estamos lenhados. Vai ser um governo ditador, vai voltar a ditadura, Elias. Eu não estou falando, você não está me compreendendo. Eu não estou falando que poderia estar... Por que essa Constituição beneficia tanto político? Não beneficia. Observe bem. Porque é o seguinte, na realidade... Ela foi feita para beneficiar muito político, porque hoje, se o Centrão quiser, porque o Bolsonaro, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou falando o seguinte, qual foi o jogo político para não perder o cargo, para não cair no impeachment? Foi aceitar fazer esse acordo, entre aspas, com o Centrão. Qualquer presidente, está certo ou está errado, eu acho que está errado. Por que está errado? Porque a própria Constituição deixa essa brecha para que esses absurdos aconteçam. Não poderia, de hipótese alguma, se o Centrão hoje, o Congresso quiser, ele impeachment. Na hora, o presidente, ele arruma situações para qualquer, poderia ser Lula, Dilma, Bolsonaro, qualquer presidente, Max,
Isso é ruim. O mas- Congresso, olha, o país Sim, está eu na mão do concordo. Congresso, não está na mão Não. do Executivo. Não. O país está na mão dos eleitores. Deveria. Não, está. O voto é único, tanto o voto de um padre, de um bispo, de um desempregado, ninguém tem dois. Ó, Qual é a politização. importância Não, aí é do tudo. voto? É só agora. Não, É só agora. mas Passou nós temos de que dois mudar. em dois Nós anos. temos que mudar essa lógica. Aí eu concordo com você. Temos que mudar. Mudar essa lógica. Só que hoje, de 2 em 2 anos, a população presta. Só em 2 anos. Mas eu diria, esse tempo entre 2 anos e 2 anos, eles fazem o que eles querem. Eu espero que o senador Max, professor Max, chegue para fazer essa diferença. Porque nós sabemos que o Congresso, especialmente o Senado, poderia ter uma postura diferente Sim. para o país. Elias, vamos dar um exemplo. Itabuna tem 21 vereadores. Para abrir uma CPI, precisa de 7 votos. O que adianta eleger um vereador, um senador, um deputado com pauta democrática, uma pessoa que vá lutar, sendo que você tem ali dentro, que assim, na próxima eleição de vereador, em Itabuna, eu vou conclamar a pessoa para escolher, no mínimo, 7 que não se venda a prefeito. Eu sei que é uma tarefa árdua. É isso mesmo. É uma tarefa difícil. Porque esses 7 abrem CPIs regimentalmente. Você tem, dos 81, se 27 senadores falar uma coisa, pode abrir precedente. Sabemos disso. Então, a gente precisa realmente fortalecer as instituições. Mas eu queria só acrescentar o que você me perguntou, por que votar? Olha só. Qual foi a minha visão? Qual é a minha visão? E vamos esquecer ideologia política. Talvez eu tenha, assim, uma abertura e um lado, como você fala, de defender o lado de cá, porque é o seguinte, eu sou muito ligado à preservação do meio ambiente. Então eu olho muito o que é que um presidente, o que um prefeito, o que um vizinho fala sobre o meio ambiente. Eu olho muito isso. Outra coisa, eu sou uma pessoa que combate o racismo todos os dias da minha vida. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, na escola. Então eu tenho essa pauta. E essa pauta é da esquerda, de defender mais contra o racismo do que da própria direita. Vamos supor, se eu sou presidente da República, eu falei aqui que eu não iria escolher por cor, por idade. Mas quando a gente vê uma foto de um presidente com 21 homens ministros e todos brancos, eu sei que são méritos. Mas eu vou e volto. Eu acho que tem que também ter algumas representatividades. Aí eu fico em defesa dos direitos das mulheres. Eu não sou feminista. Um cara assim, mais que eu vejo você brigando pelas mulheres. Eu falei, rapaz, um homem nunca vai conseguir ser feminista, que tem 3 mulheres. Um homem, se falar que ele é feminista, ele está mentindo. Um homem não engravida, um homem não menstrua, um homem não pare. O homem não sabe o que é um psil na rua. Só quem sabe o que é a dor de uma mulher é uma outra mulher. O homem entende nada disso. Eu luto em defesa, mas senti na pele. Já teve mulheres na rua que lhe deu psil, Elias? Rapaz, Eu acho que não, né, Neca? Não é difícil uma mulher dar psil. Agora, o homem acha no direito de dar psil, de encostar no ônibus, importunar. É terrível, então, terrível. eu sou uma pessoa que vivo nessa pauta, trabalhando com as minhas adolescentes, com minhas sobrinhas, com as mulheres do dia a dia. Então, eu me assemelho a isso, né? As minorias nacionais, índio é bandido. Peraí, ainda ninguém é bandido, todo mundo é filho de Deus. Exatamente. Um índio invadiu, não, talvez ele não invadiu, ocupou, reocupou. Então essas na realidade, pautas... ele foi induzido por políticos irresponsáveis exatamente. a fazerem isso. Nós temos também a questão da reforma universitária, da reforma do ensino, das propostas. Eu acho que todo candidato a vereador tinha que tomar um curso de tripé orçamentário, por exemplo. Como é que você vota em um candidato que ele não sabe o que é uma lei orçamentária, não sabe o que é um plano plurianual, não sabe o que é um artigo, não sabe o que é um parágrafo, não sabe o que é um inciso, e quando diz, vota nisso, aprovado. Mas então, sabe o quê?
Aí eu te pergunto, por que A Constituição. a Constituição permite que alguém semi-analfabeto, vamos dizer assim, pode ser vereador? Não tem informação nenhuma. Aí é onde está o problema. Mas ele pode ser. Eu acho que o problema não é esse, Elias. Ele pode ser, porque uma pessoa mesmo... Ele precisa se... Mas aí não é critério. Tipo assim, informações. exatamente. Tinha que ter, todos os anos, os vereadores, dentro da Câmara, o presidente, instituir um curso para ir especializando os vereadores, deputados, secretários. Você está entendendo? Muda de governo, muda de não sei o quê, e essas coisas vão fluindo. Eu acredito que isso seja algumas coisas. Então, quando eu pego as minhas pautas, reforma universitária, eu sei o que é pegar um coletivo. Daqui, de Itabuna, para a UESC, só tem a rota. Eu, como senador, sinceramente, eu já estou dizendo isso aqui em público, não sou de fazer promessa, mas vou lutar para quebrar com o monopólio da rota aqui no sul da Bahia. Se você quer ir para Salvador, só tem Águia Branca. Tá certo isso? Você não tem escolha de preço, de horário? Então, essas concessões de infraestrutura, eu acho que, claro, são coisas pequenas, mas que passa pelo Senado, entendeu? A aposentadoria. Olha que vergonha que o Senado fez, ô Elias. Rebeca trabalha no comércio e ela trabalha na lavoura. Você acha que as aposentadorias delas têm que ser com o mesmo tempo? Eu quero te fazer uma pergunta, só para descontrair. Só para descontrair. Porque quem trabalha na lavoura, eu quero saber. Tem outras agravantes. Uma menina que trabalha no banco, com todo o respeito, pode se aposentar com 30, 35 anos, mas quem acorda de manhã e vai para a labuta, essas aposentadorias especiais, você quer ver uma coisa? Enfermeiro, trabalha dia de sábado, dia de domingo e feriado. É Natal, nós estamos curtindo em casa, as enfermeiras estão nos hospitais. Ela não pode ter a mesma aposentadoria igual de um cidadão, de um bancário, por exemplo, de um lojista. Então, eu acho que o Senado está equivocado. Essa reforma trabalhista, ela é reacionária. Vamos supor, um policial, que o pessoal diz que policial não trabalha. Como é que o policial não trabalha? O policial vive o tempo todo na linha de frente ali e toda hora corre perigo de vida. Policial trabalha sábado, domingo, feriado, deixa a família em casa. Então, eu acho, entendeu, que a gente precisa brigar por essas questões. Essa reforma trabalhista, eu vou lutar para ela ser revogada, para a gente fazer uma reforma trabalhista cidadã. Muito bem, a lembrar, nós estamos no programa Conversa Franca, já é 15 horas e 22 minutos, tá tão gostoso. Falar com o Max é bom porque eu provoco ele e aí ele vai botando tudo para fora. Agora eu quero saber de você, quem tem mais a cara de Rebeca, é a de lá ou a de cá? Oi? Você pode perder voto. Veja bem. A de lá é Rebeca. Mas é porque quando Gabi é essa aqui, Gabi Novaes. Quando eu falo Gabi e Rebeca, porque quando eu chego aqui, as duas fazem um trabalho tão bom, não estou aqui para puxar saco, mas elas têm uma sintonia que para mim é uma só. Pronto, você já ganhou o voto de volta. Tranquilo. Vai, Rebeca. Muito bem, olha, eu quero saber o seguinte, o José Ademarques dos Santos, é o único Ademarques do mundo que eu já vi, viu? Ademarques dos Santos, por que votaria no professor Max? Primeiro eu votaria porque todo cidadão que está em dias com seus direitos políticos merece um voto, independente de quem seja. A Constituição está aí. Primeiro que eu acredito no meu país. Eu acredito na minha cidade, eu acredito na Bahia, eu acredito na população, eu acredito que é através da política que você pode melhorar a vida das pessoas. Eu amo os políticos e detesto a politicagem. Nós temos exemplos de bons políticos e eu não quero me espelhar em quem é má. Exatamente. Ou seja, eu tenho como meu ícone político um cara chamado Plínio de Arruda Sampaio. Eu agradeço a minha formação política a doutor Plínio de Arruda Sampaio, a doutor Enéas Carneiro. Grande homem. Eu tenho muitas restrições contra ele, mas economicamente ele é uma referência. Pedro Simon,
O senador Pedro Simão, uma das coisas, quando eu aceitei ser candidato ao Senado, numa chapa coletiva, eu quero mandar um alô para Tâmara Azevedo e Zen Costa, que são companheiros dessa chapa coletiva número 500 do PSOL, né? Com Tâmara, Max e Zen, a Bahia vai ficar bem. Com Tâmara, Max e Zen Costa, do jeito que a Bahia gosta, 500. E aí eu comecei a perceber o quão importante é um cargo dessa envergadura. As pessoas olham assim, mas Max, você é tão brincalhão, você tal, nem parece tal. Aí eu digo assim, mas é porque muitas vezes a pessoa tem a figura do político, aquele austero, aquele que grita, aquele que manda. E eu tenho um instinto também democrático de ouvir. Né? E eu gostaria muito de pedir não só o voto e o apoio da população de Itabuna, da região, das pessoas que estão nos ouvindo no Brasil inteiro e no mundo. Eu tenho 2 colegas lá, eu quero mandar um abraço para Rafael e Humberto lá em Portugal, que estão assistindo a gente agora nesse momento. Ó, um abraço aqui do professor. Então, eu acredito que eu me preparei para o cargo. O cargo exige que você tenha acima de 35 anos. Ninguém pode se candidatar ao Senado com menos de 35. Eu tenho 53. Eu sou um cidadão politizado. Eu gosto de política, gosto de gente e pretendo sim exercer a função, se assim Deus permitir, porque sem a permissão de Deus, a gente não caminha. Ele é que vai nortear, dizer, não é assim, o melhor para você é isso. Agora, eu me sinto capaz de representar a família baiana dentro do Congresso Nacional. Muito bem, você está ligado na 104,9. Vocês perceberam aí que o programa hoje, Conversa Franca, foi muito maravilhoso, com a presença do nosso candidato ao Senado, o professor Max, e foi muito bom. Nós vamos deixar algumas informações, a Gabi Novaes já está aí, para que amanhã nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre a volta aí, o que aconteceu com a volta do Roma aqui na região. Vamos falar também sobre essa questão do Bolsonaro. Lembra que não fechou o comércio, a questão ainda do Covid. Vamos falar sobre pesquisa mostra domínio das rádios no Brasil. Isso é muito importante. Mais de 83% da população ouve rádio, mesmo com a internet. A rádio ainda é um meio de comunicação mais ouvido que a televisão e a própria internet. Isso é maravilhoso. Amanhã nós vamos falar mais. Agora eu quero deixar os microfones da Proevis FM para o professor Max, ele fazer as suas considerações finais, e logo mais a Gabi Novaes vai estar com a mensagem da tarde. Bom, quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. E eu estou aqui pensando no futuro. Gostaria de agradecer a essa emissora, a qual também tem um programa, né, Direito ao Futuro, todo sábado, junto com a doutora Lisdeile, das 10 ao meio-dia, retorno dia 9, com fé em Deus, já mandando um recadinho para os ouvintes. Agradecer a Rebeca, a Gabi por estar sempre assessorando a gente, ao pastor Elias Fernandes por esse diálogo, a minha amiga Deli, né, que está aqui de Coraci, agradecer aos ouvintes, né, que até agora ouviram aqui a voz desse educador, e dizer o seguinte: um país se faz com cidadania. O ato de votar não é apenas você ir às urnas. Existe o eleitor e existe o votante. Eleitor é aquele que pensa, é aquele que acredita que algo possa melhorar. E o votante vota de qualquer maneira, muitas vezes vota em branco, vota em nulo. E esse momento é de escolhas políticas. Eu quero fazer um pedido especial aqui para Itabuna, para a região, porque a gente também tem que priorizar as candidaturas a deputado estadual e deputado federal, porque nós falamos do Senado, falamos da presidência, mas nós vamos também eleger o futuro, o futuro gestor, né, porque não tem nenhuma mulher concorrendo ao governo do estado, é lamentável. E a gente tem um direito de escolha. Não fique no muro, exerça seu papel cidadão. Eu visitei uma senhora de 94 anos ontem, dona Judite, e ela disse: eu já estou com minha maquiagem pronta para ir votar, porque eu voto desde a época de Getúlio Vargas. Isso é maravilhoso. Então isso me enriquece, isso me dá uma força de continuar na política, porque nós temos vários percalços.
Mas eu acredito muito na política. Eu quero pedir o voto, né, para minha chapa coletiva, composta por Tâmara Azevedo de Salvador, Zen Costa também de Itabuna. Itabuna tem 2 senadores. É inédito, nunca houve um candidato de Itabuna nessa busca ao Senado. De Teixeira até Santo Antônio de Jesus tem 2 candidatos ao Senado numa mesma chapa, porque quando vota no 500, vota em mim, Zen e Tâmara, que é uma metodologia nova do PSOL. Pense com carinho, reveja os conceitos, não se deixe levar pelos más políticos. O Brasil tem jeito, Itabuna tem uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonado por essa cidade, eu vivo brigando por ela. E também dá um recadinho especial, né? Boa tarde ao meu partido também, que eu presido, a toda a militância do PSOL, mas também, viu, Elias, eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para o evento dos 12 anos da Proebs FM. J Neto vai estar aqui dia 1º de outubro, às 19 horas. Eu vou estar na plateia, aqui ao lado, né, mesmo que vai ser aqui mesmo, todo ao lado do Itão. É muito importante. Eu tenho muitos alunos, mesmo não sendo evangélicos, mas eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus Cristo, é Ele que, o Espírito Santo é que nos protege. E eu acredito que esse momento de louvor, essa noite de louvor e adoração, não serve só para os evangélicos, serve para toda a população, toda a humanidade, porque Deus mesmo veio para todos e todas. Boa tarde, obrigado e até o dia da eleição. Ok, tudo bem. Olha, você ouviu aí as palavras do candidato ao Senado brasileiro, professor Max, lembrar que ele é de Itabuna, tá bom? E agora vamos ouvir a mensagem final com a Gabi Novaes. Tenha uma boa tarde, eu desejo essa segunda-feira que enche o coração de coisas boas, é a melhor forma de viver a vida e de proteger do mal. Onde tem otimismo, tem fé. Onde tem fé, tem Deus no controle de tudo. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às 14h, aqui na Proebs FM. Está acontecendo? Conte pra gente. Ao vivo para o Conversa Franca.